Era noite no rio Amazonas. A embarcação seguia a viagem carregando centenas de passageiros, muitos deles famílias inteiras que voltavam para casa. O clima começou a mudar rapidamente. Ventos fortes, chuva intensa e ondas altas passaram a atingir o navio. Em poucos minutos a situação saiu do controle. O Sobral Santos II começou a balançar de forma violenta. Pessoas corriam, gritavam, tentavam se proteger, até que a embarcação acabou naufragando no meio da escuridão, sem qualquer aviso, sem tempo para reação. O rio se transformou em um cenário de desespero. Dezenas de pessoas desapareceram nas águas, e o que era apenas mais uma viagem comum passou a ser lembrado como uma das maiores tragédias fluviais da história do Brasil. O navio Sobral Santos II transportava muito mais passageiros do que sua capacidade permitia. Pessoas ocupavam corredores, conveses e áreas improvisadas, muitas sem coletes salva-vidas ou qualquer orientação de segurança. A embarcação também carregava carga excessiva, o que comprometia ainda mais a estabilidade. Quando a tempestade atingiu o rio, o peso e o desequilíbrio fizeram o navio inclinar rapidamente. Não havia treinamento para emergências, nenhum plano claro de evacuação. No momento do naufrágio, o pânico se espalhou. Mães perderam filhos de vista, famílias foram separadas pela força da água. A superlotação transformou o acidente em uma catástrofe de grandes proporções, mostrando como a negligência e o descumprimento de regras básicas de segurança custaram dezenas de vidas naquela noite. Quando o Sobral Santos II começou a afundar, tudo aconteceu muito rápido. A embarcação adernou violentamente. Pessoas foram arremessadas ao rio, malas, pedaços do navio e móveis boiavam juntos na escuridão. Muitos passageiros não sabiam nadar, outros tentavam se agarrar a qualquer coisa para não desaparecer nas águas profundas. Gritos de socorro ecoavam pelo rio, mas a chuva e o vento dificultavam qualquer tentativa de resgate imediato. Alguns sobreviventes relataram que passaram horas flutuando, lutando contra o cansaço e o medo, esperando por ajuda. Naquela noite, o rio Amazonas não foi apenas um caminho de viagem, mas o palco de uma batalha desesperada entre a vida e a morte. Após o naufrágio, o resgate começou de forma lenta e improvisada no rio Amazonas. Barcos pequenos, canoas e embarcações próximas tentavam ajudar como podiam, guiados apenas por lanternas e gritos vindos da escuridão. Muitos sobreviventes foram retirados da água em estado de choque, feridos, exaustos e em completo desespero. Corpos começaram a aparecer boiando, revelando a dimensão real da tragédia. A madrugada foi marcada por silêncio, choro e buscas incessantes por parentes desaparecidos. Não havia estrutura adequada para um resgate daquela proporção, e cada minuto que passava diminuía as chances de encontrar mais pessoas com vida. O que restou foi uma cena devastadora, que transformou o rio em um enorme cemitério invisível e deixou marcas profundas em todos que presenciaram aquela noite. Nos dias seguintes ao naufrágio do navio Sobral Santos II, as investigações começaram a revelar uma sequência de falhas graves. Autoridades confirmaram que a embarcação estava superlotada, acima do limite permitido, e que as condições de segurança eram precárias. Faltavam coletes salva-vidas suficientes e não existiam protocolos claros para situações de emergência. Relatos indicaram também problemas estruturais e excesso de carga, fatores que agravaram a instabilidade durante a tempestade. Mesmo com alertas sobre o mau tempo, a viagem não foi interrompida. Essas conclusões chocaram o país e levantaram uma pergunta inevitável: quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas? O caso se tornou um símbolo da negligência e da fragilidade da fiscalização em transportes fluviais, mostrando como a combinação de descaso e imprudência pode transformar uma viagem comum em tragédia. Para as famílias das vítimas do navio Sobral Santos II, o tempo nunca foi capaz de curar as feridas. Muitos perderam pais, filhos, irmãos e companheiros em uma única noite, sem despedida, sem respostas claras. Relatos falam de buscas desesperadas por corpos, de enterros sem a chance de reconhecimento, de um luto interrompido pela ausência de informações. Ao longo dos anos, familiares cobraram justiça, responsabilização e mudanças reais na fiscalização do transporte fluvial, mas grande parte dessas vozes foi ignorada. A dor permaneceu viva, silenciosa, carregada todos os dias por quem sobreviveu. Essa tragédia não terminou quando o navio afundou, ela continua até hoje na memória de quem perdeu alguém, como um lembrete cruel de que a negligência não mata apenas uma vez, ela deixa marcas para sempre. Décadas após o naufrágio do navio Sobral Santos II, a tragédia ainda ecoa na memória de quem vive às margens do rio Amazonas. Para muitos, não há monumentos, nem homenagens oficiais, apenas lembranças transmitidas em silêncio, de geração em geração. O desastre se tornou um símbolo de tudo que não pode voltar a acontecer: superlotação, falta de fiscalização,
Descaso com a vida humana. Lembrar dessa história não é apenas reviver a dor, é exigir que as lições tenham sido aprendidas, porque enquanto tragédias como essa forem esquecidas, o risco continua presente. A memória é a única forma de respeito às vítimas, e também o único caminho para impedir que novas vidas sejam perdidas da mesma forma.